Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1, versículos 1 a 8. Assim está escrito: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse texto traz o começo, a preparação para a chegada e a introdução de Jesus no seu ministério terreno. Marcos começa dizendo que o Evangelho é de Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Então ele coloca ali como princípio, algo que está começando ali. Por isso nós temos o chamado Evangelho de Cristo. Começou ali, mas para que se desse a conhecer, havia uma profecia de Isaías, que estava registrada, no qual ele dizia que o Senhor enviaria o seu anjo ante a tua face a preparar o caminho diante de ti. E este, conforme observamos o decorrer da história e o cumprimento, referia-se a João Batista. Mas observe como é que Marcos faz a referência à profecia de Isaías. Olha o que ele diz: como está escrito no profeta Isaías. Veja que Marcos não escreveu aqui como o profeta Isaías vai dizer. Não foi isso que Marcos escreveu. Isaías já tinha dito, já tinha escrito. Fisicamente já não existia mais, mas o escrito estava lá. Por isso que ele diz, como está escrito. Portanto, não tem como chegar diante do relato de Isaías e dizer, Isaías vai dizer. Não, Isaías já disse, já está escrito, está sacramentado. É o que diz a Escritura, está lá. Então, Marcos teve este cuidado de colocar como está escrito. Esta expressão, Jesus usou muito ela. Que diz a Escritura? Como está escrito? O que dizem as Escrituras? Então, este é a maneira certa de fazermos a citação da palavra de Deus. Porque tudo aqui não é o que vai dizer, é o que já está dito, já está escrito, já está selado, já está confirmado. Então, tudo isto aqui, na palavra de Deus, quando fazemos referência, como Isaías escreveu, como Paulo escreveu, como está escrito, como diz a Escritura, tudo isso são expressões que nós podemos usar ao fazer referência a um texto da Escritura. E observe que ele diz que
o Senhor Deus prometeu enviar um anjo ante a tua face para preparar o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o versículo 4 afirma-nos que apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, João Batista foi esta voz que clama no deserto, que veio com o encargo da parte de Deus para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Senhor Jesus Cristo, e endireitar as veredas. Então, João, quando começou, ele começou pregando o batismo do arrependimento, trazendo às pessoas a conscientização de que eles precisariam se arrepender, submeter-se ao batismo para estar em condição de receber o Filho de Deus quando ele desse a conhecer. E toda a província, tanto de Judeia como de Jerusalém, iam ter com João, e João estava lá no deserto. O seu aparato, a sua aparência, ele andava vestido de pelos de camelo, um cinto de couro em redor dos lombos, comia gafanhotos e mel silvestre. Mas a palavra dele era profunda, era tocante, era poderosa. Mas ele não arvorou para si que ele seria o enviado do Senhor, o que havia de vir. Mas ele sempre disse que ele veio como uma voz para preparar o caminho do Senhor. Mas ele apontava para Cristo, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Ele, sim, eu não, mas ele que virá, sim. Ele eu tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Esta foi a pregação e a proclamação que João fez a respeito de Jesus. E Marcos deixa aqui registrado que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando João foi entregue, Jesus, então, deu início ao seu ministério aqui na terra. E ele veio com esta responsabilidade, conforme está escrito pelo próprio profeta Isaías, no capítulo que observamos aqui, capítulo 61, os versículos 1 a 3, está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, esta foi a profecia de Isaías, quando João disse que o que viria após ele seria mais forte que ele não teria condições de sequer desatar as alparcas das sandálias, mas que ele viria com o poder para batizar com o Espírito Santo. Quando Jesus chegou na sinagoga de Nazaré, Lucas deixou registrado no Evangelho de Jesus, no capítulo 4, versículo 16, 17. E chegado a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos,
pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tendo lido esse texto, cerrou o livro e entregou ao ministro, e todos estavam olhando para Jesus. E ele então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, próprio Jesus confirmando de que a profecia de Isaías a seu respeito estava se cumprindo naquele dia, quando ele esteve na sinagoga de Nazaré e lhe foi dado o livro para ler. Então aqui nós encontramos que o princípio do Evangelho de Jesus começou assim. Primeiro veio João pregando o arrependimento e efetuando o batismo do arrependimento, até a chegada de Jesus. Quando Jesus vem para João, João apresenta-o diante do povo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E começou a dizer: este é aquele do qual eu dizia que vem após mim. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E, portanto, quando ele viu em Jesus, ele teve esta revelação de Deus através de Jesus, e ele anunciou que Jesus, na verdade, era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Nós já falamos sobre o pecado do mundo, que é a incredulidade. João não disse: ele virá para tirar os pecados do mundo. O pecado do mundo. Agora, as pessoas têm pecados, mas o originário é a incredulidade. E aqui nós, então, observamos algumas verdades a respeito do Evangelho de Jesus. Primeiro, o Evangelho se traduz como sendo boas novas, mensagens, boas novas de salvação. Evangelho, ele tem o propósito de proclamar os feitos, as obras realizadas por Jesus e também o seu sacrifício, como ele entregou-se em sacrifício a Deus em favor da humanidade. Então, quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, ele é uma proclamação de notícias boas, de boas novas. No Evangelho não há fake news. No Evangelho há originalidade, verdade, pureza, firmeza. O Evangelho de Jesus, ele tem estes elementos que o recomendam. Portanto, este Evangelho, que é boa notícia, boas novas, é através dele que a salvação é proclamada para os perdidos pecadores, para que eles possam, em ouvindo, crendo, se arrepender e confiar em Jesus. O próprio Jesus afirmou, quando esteve na casa de Zaqueu, Lucas 19:10, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo Paulo, quando escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, disse que o Evangelho o alcançou, eles como sendo um dos principais, o principal dos pecadores. Está assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Evangelho é isto, é uma boa notícia que traz em si os relatos relacionados ao feito de Jesus para a salvação dos pecadores. A segunda verdade que nós encontramos com relação ao Evangelho é que o conteúdo deste Evangelho, ele não se ocupa em falar outra coisa a não ser Jesus. O Evangelho, o único assunto
ligado e originário do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus como médico, Jesus como libertador. Jesus é o centro, é o conteúdo principal do Evangelho. Por isso, quando ele, ao ressuscitar, ordenou aos discípulos e disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Que Evangelho? Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho poderoso, porque as verdades fundamentais do Evangelho que são pregadas na simplicidade, elas são poderosas. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mas o que ele afirmou é que o Evangelho é poder de Deus para salvação. Então, o conteúdo do Evangelho é o próprio Jesus. Quando Paulo foi pregar na cidade de Corinto, ele disse: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, o crucificado. Ele não queria saber outra coisa, outra história, outra conversa. O assunto dele era Jesus. Por quê? Jesus é o centro do Evangelho. Então, a pregação que Paulo fazia era cristocêntrica. Cristo, do começo ao fim, as obras feitas, operadas e confirmadas por Jesus. Por isso que o Evangelho tem que ser de Cristo, portanto, cristocêntrico. Não se deve colocar outra pessoa como destaque no Evangelho a não ser o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho gira em torno de Jesus, sua vida e sua obra. E, portanto, esta é a melhor notícia. A boa notícia é o próprio Jesus. Então, quando pregamos o Evangelho com verdade, com pureza, nós estamos falando de Jesus. Estamos anunciando Jesus para as pessoas. O que elas mais precisam não é de filosofia, não é de teoria, não é nada disso. O que elas precisam é de Cristo, o Salvador. Jesus, aquele que salva, que liberta, que transforma, que purifica, que muda a vida das pessoas. Este é o poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. E este Evangelho precisa ser pregado em todas as partes, a todas as pessoas, por obediência à orientação dada por Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não se deve escolher a quem pregar. Não se deve escolher o lugar onde se deve pregar, mas a todo lugar e a todas as pessoas, elas devem ouvir a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que é poder de Deus para salvação. E este Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, não somente o conteúdo, mas também a origem deste Evangelho é divina, porque Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus e como Deus que ele é, o Evangelho tem a sua origem divina. Ele parte de Deus para nós. Então ele é o Evangelho também de Deus, porque Jesus veio para proclamar este Evangelho. Então que possamos entender isto claramente e saber que o verdadeiro Evangelho não se ocupa de outra coisa a não ser unicamente de Jesus. Quando se pregam por aí um Evangelho em que Jesus não é colocado como centro, como prioridade em tudo, este não é o Evangelho de Cristo. Muitos dos evangelhos que estão se pregando hoje são os evangelhos antropológicos, com o foco no homem, no que o homem faz, no que o homem tem capacidade para fazer.
Este não é o evangelho que salva, mas é o evangelho que confunde, que afasta, que ofende a Deus, porque o verdadeiro evangelho é Cristo Jesus. É ele unicamente que nós devemos e podemos pregar. Portanto, João não teve nenhuma vaidade em trazer para si o foco das atenções naquele dia. Ele disse: não, eu sou uma voz. Eu vim aqui fazer o batismo de água para o arrependimento. Mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E quando Jesus veio, ele veio pregando o evangelho e dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Portanto, este evangelho deve ser pregado, anunciado, declarado, demonstrado, para que as pessoas, então, ao ouvir a proclamação do evangelho, eles possam crer, se arrepender e serem salvos por Jesus. Porque a Escritura afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho purifica, o Evangelho perdoa, o Evangelho leva-nos ao acesso com Deus. Tudo isso mediante o Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser pregado na sua inteireza, sem nenhuma mistura, sem acrescentar nada ao Evangelho de Jesus. Simplesmente declarar o que é o Evangelho de Jesus, o que Jesus fez, e que isto é colocado agora à disposição da humanidade para, em crendo em Jesus, sendo por ele salvo e liberto, tem acesso à presença de Deus e à garantia da salvação com a promessa da vida eterna. Portanto, aqui está o princípio do Evangelho. Nós precisamos voltar a este princípio e enfatizá-lo em todos os momentos, lugares e pessoas. O que é o Evangelho de Cristo? Qual a finalidade de anunciarmos o Evangelho de Cristo? Para que as pessoas se conscientizem, creiam, se arrependam e convertam-se a Jesus pela fé e recebam dele a salvação que é pela graça. Portanto, é somente através da proclamação deste Evangelho poderoso de Jesus. Que eu e você, que cada um de nós, nos ocupemos em pregar o Evangelho de Jesus tal como ele é, sem diminuir e sem acrescentar, mas colocar em foco a pessoa maravilhosa e poderosa de Jesus Cristo, que é para nós Senhor e Salvador da nossa alma. Que possamos gravar isto e praticar desta maneira, pregando este santo Evangelho de Jesus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.